Olá, queridos. Uma vez mais, estamos aqui nos estúdios do Pode Levantar, muito, mas muito feliz. Inclusive, eu quero pedir para você duas coisas. A primeira é, pelo amor de Deus, dê seu like, se inscreva no canal, principalmente pelo fato de hoje nós vamos tratar de um tema polêmico, aplaudido por alguns e muito criticado por outros. Mas vamos tratar desse tema. E aqui sempre bem acompanhado pelo meu amigo, meu brother Douglas. Douglas, fala pra galera ouvir um pouco da sua É voz. isso aí, pessoal. Hoje estamos com um tema, como ele disse, polêmico, mas que muito necessário nos dias de hoje. Inclusive, a gente fala sobre polêmica porque nós, enquanto educadores, eu enquanto professor, de fato já tinha ouvido falar muito dessa modalidade, mas pela primeira vez nós vamos entrevistar moças, duas delas, que simplesmente são a prova de que esse método dá certo. Para você que é cristão, as moças são cristãs. Quando me falaram de uma delas, me classificaram simplesmente como alguém que pensa fora da caixinha. E é por isso que a gente vai tratar sobre vida cristã, vamos tratar sobre filosofia, como pensar, como andar com Cristo, funções do estudo, enfim, tudo isso vamos tratar. Mas antes eu também quero poder agradecer demais a oficina mais impactante, mais top que tem na região noroeste, que é a Excelência Automotivo. A Excelência é a oficina que está aos cuidados do Natan e, acima de tudo, do meu brother, o Éder. Estava falando pro Douglas aqui. A oficina é muito legal, o clima lá é bom, as pessoas são muito competentes. Eu falei pro Douglas, Douglas, pelo amor de Deus, leva seu carro na mão dos caras, porque os caras sabem fazer algo, o nome já diz, com excelência, né? Então a gente registra aqui os agradecimentos ao Éder, ao Natan e toda a equipe da Excelência Automotiva. Ok? E é isso aí, pessoal. A gente espera que nunca estraga, mas se estragar, Pode tem confiar. lugar para resolver seu problema. Douglas, o negócio é o seguinte, é igual eu disse, quando me falaram, me mandaram mensagem, a Luciana Espericites, ela foi mãe, ela é mãe de um aluno, de um menino, foi meu aluno, e um excelente aluno, Pedro Lucas. E ela me disse, Star, existe uma menina que literalmente ela classificou como um prodígio. Ela é realmente, assim, algo de altíssimo nível. Ela me mandou uma entrevista, onde essa moça forneceu entrevista para alguém, e aí ali nós começamos um processo de trazê-la que não pode levantar. E é justamente, eu falei com ela é escritora, e aí eu perguntei se existia mais alguma adolescente do nível dela, né? Mesmo A gente, padrão. a gente até brincou com o mesmo padrão, uma da espécie parecida. Brincadeiras à parte, ela disse que ela simplesmente tem uma amiga que traçou esse mesmo método que a gente vai falar aqui hoje. E aí, nós queremos aplaudir pela vida da Amanda e da Pietra, sala de palmas. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas a Amanda e a Pietra. Amanda, seja bem-vinda ao Pode Levantar. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Nós estamos muito agradecidos. Sim. E aí que então vamos começar. Por que é que nós vamos falando tanto em polêmica? Porque eu não sei se você já ouviu falar da modalidade do homeschool, né? Termo em inglês, estudar em casa. E aí que é aí que nós começamos um verdadeiro dilema. Até onde estudar homeschool pode ser relevante? E aí, quais seriam, por exemplo, os motivos com que faz os pais ver mais interesse entre os seus filhos e filhas estudarem em casa do que simplesmente colocá-las na escola? E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Vamos tratar sobre a vida cristã, como elas enxergam a Cristo, se elas viram Deus no estudo. Enfim, o tema do podcast tá muito legal. Então já quero pedir para você, uma vez mais, de fato, dar seu like, curtir, comentar, compartilhar. E vamos começar. Pode ser, Amanda? Pode ser, Petra? Sim. Amanda, a gente prepara sempre a pauta, mas assim, a gente vai para algumas perguntas pessoais. Eu fiquei em sala de aula até no ano retrasado, e aí que a gente percebe que a escola. Eu trabalhei em escolas cristãs e escolas que não são cristãs, né? E aí que a gente vai perceber, eu percebia que meus colegas de profissão, ah, parece que o problema deles, Amanda e Pietra, não era
com o islamismo, não era com o budismo. Parece-me que os problemas dos meus colegas professores é exatamente contra o cristianismo. É impressionante. Cara, eu nunca vi em sala de aula o islamismo, o budismo, qualquer outro tipo de perspectiva filosófica ou religiosa ser motivo de crítica. Mas o cristianismo, literalmente, parece que eles colocam assim um alvo nas costas, né? E isso preocupa muitos pais. Enquanto eu estava na graduação em teologia, o professor falava muito para nós sobre estatísticas de jovens cristãos que saem de interiores aqui do estado de Goiás, por exemplo, e a partir do momento que eles se matriculam em algumas escolas ou universidades, simplesmente a fé cristã deles é toda comprometida. São as famosas ideologias. A pergunta é: estudar homeschool pode simplesmente ser um método contra isso? A pergunta seria mais ou menos assim: não ir no colégio, nessa instituição, ajuda, contribui, não contribui? Quais são os desafios? O que vocês pensam disso, Amanda e Pietra? Quem começa? Pode começar. Posso? Eu acho que, apesar de realmente eu concordar com você sobre a questão dos professores, na minha opinião e da minha família, nós acreditamos que o maior problema são os materiais que são fornecidos. Porque o professor acaba sendo uma grande fonte ali desse problema, porque é com quem a gente tem contato, né, dentro da escola. Mas eu acho que a questão do material, que é aquilo que realmente vale, né, aquilo que você vai estudar, ele é a principal fonte. E aquilo lá já tá totalmente comprometido. Quando a gente vê o outro lado da moeda, né, vai pro homeschool, a Exatamente. gente entra em contato com outro tipo e outro nível de material. E aí, isso muda e é um separador de águas. E o Uhum. homeschool é uma ferramenta perfeita para essa questão de, às vezes, os cristãos se sentirem meio deslocados em escolas, em espaços assim, porque ele permite que você tenha total liberdade sobre o seu ensino, sobre onde você quer fundamentar o seu conhecimento, como você quer construir suas bases. Uhum. Então, enquanto eu estava na escola, eu me lembro que em livros de história a gente iria estar analisando ali, por exemplo, a Idade Média, né, que é chamada Idade das Trevas. Uhum. E ali teria uma quantidade absurda de fontes de pesquisas e de dados que mostrariam uma perspectiva, só que a história é um dado, né, com muitas faces diferentes. Uhum. E aí, hoje em dia, a gente até estava discutindo sobre um livro maravilhoso do C.S. Lewis que chama A Imagem Descartada. Uhum. E aí é onde eu tô estudando sobre a Idade Média atualmente. E nesse livro ele trata sobre toda a questão de literatura, filosofia e pensamento da Idade Média. E é maravilhoso ver como não é a Idade das Trevas, é na verdade a idade em que o ser humano ele tava com maior clareza do que realmente é o propósito, do que realmente é a vida. Então, assim, é outro tipo de conhecimento e a forma como você adquire ele também faz toda a diferença. Essa metodologia permite que a gente veja as várias faces de uma mesma área de ensino. Que nem ela está falando sobre a questão da história. A história é uma matéria muito vasta. Uhum. A gente tem aí tantas fontes e, às vezes, numa escola a gente não consegue se aprofundar Uhum. suficientemente. Então, no caso, na escola, vocês veem que há uma limitação de conhecimento. E para vocês, assim, esse amplo conhecimento que vocês podem ter fontes em casa traz mais sede pelo conhecimento? Com certeza. Exatamente. Buscar mais? Sim. É porque, por exemplo, elas tocaram no assunto a questão de história, e eu não sei se eu falei, mas é a minha área de formação, professor de história e de filosofia. E aí o que acontece? Realmente, algumas coisas que elas falaram é muito real. Porque, por exemplo, uma vez que você. Eu, por exemplo, não tô dentro de escola mesmo mais, então, tipo, vou abrir a caixa de Pandora. Mas é porque é mais ou menos assim, cara, você vai perceber. Eu trabalhei numa escola cristã. Uma escola cristã. O livro, o material que eles utilizavam, que eles tinham comprado para utilizar, não era cristão. Já não começa a fazer muito sentido. Inclusive, na verdade, meu TCC na graduação em teologia foi sobre a educação cristã. Eu tratei sobre a relevância da educação cristã na pós-modernidade. Então você vai perceber que muitas vezes eles falam que fazem educação cristã, mas muitas das vezes não sabem fazer.
E aqui eu cito lugares que sabem fazer. Eu trabalhei, eu não era, eu não era professor de história na época, mas eu trabalhei num colégio aqui de Goiânia, um colégio cristão. Esses sabem fazer muita educação cristã. Muito, 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 muito. E aí, qual que era a grande preocupação? Inclusive, quem escrevia os materiais era a diretora do colégio. E aqui eu cito o nome dela, ela teve na minha igreja, tratando inclusive sobre educação cristã na pós-modernidade. A palestra, Douglas, que eu vi dessa mulher foi o tema do meu TCC. Negócio impressionante. E aí o que a gente observava? A gente observava justamente essa preocupação com relação aos materiais. E a escola cristã que eu trabalhei, que na verdade foram mais de uma, a gente percebia que tinha esses desafios. A partir do momento que eu tive acesso aos livros, eu peguei os livros de história, e geralmente quem é professor de história sabe. Dá aula de história, de artes. E a gente percebia, por exemplo, tanto que o livro de artes enaltecia religiões afro. Mas isso acontecia dentro de uma instituição cristã. Parece-me que o mundo não perdoa com relação à educação cristã. Ou você sabe fazê-la, ou não. E aí, por exemplo, nós temos as escolas confessionais. Nós temos escolas confessionais, e seja de tradição protestante, cristã, né? Seja de tradição cristã católica, seja de tradição espírita. Mas o que é louco é que não deixa de correr esses perigos. Então a pergunta seria, tá, os números estão aí. Muitos cristãos, eles entram para dentro da universidade, jovens, e eles acabam afastando-se. Vocês já devem ter visto casos assim. E vocês acham que se afastam de Cristo, do Evangelho? Qual é a percepção que vocês têm disso? Você quem quer começar? Pietro, Amanda? Eu acredito que sobre isso que você falou, não existe educação neutra, Uhum, sabe? Realmente, o mundo não perdoa. Ou você sabe educação cristã ou não. E quando o ensino não está voltado para Deus, ele não é neutro. Não existe educação neutra. Ele está se afastando de Deus, uhum, sabe? uhum, Uma coisa que acontece muito, até em escolas confessionais, e isso é um grande problema, é que as pessoas acham assim que o que é educação cristã? Temos um devocional no começo, uhum, fazemos uma oração, guardamos Deus numa caixinha. uhum. Agora vamos estudar. E esse é o grande diferencial do homeschool. Sim, Um dos. é. Porque o Deus, ele está em tudo que nós estudamos, e tudo que nós estudamos nós acreditamos que aponta para Deus. Exatamente. Então, seja história, arte, ciência, biologia, física, química, qualquer área do conhecimento, nossa pergunta sempre vai ser como isso glorifica ao nome de Deus. Exatamente. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Mas aí, a ideia, Douglas, das meninas de estudar homeschool, foi de vocês? Como é que foi? Como é que começou isso aí? Acho que essa história é mais interessante. Nossa, então, Tipo, de quem teve essa luz? quem teve essa luz foi a minha mãe. Eu sempre tive o sonho desde pequena de ir para os Estados Unidos. Aham. Eu nasci lá, então eu queria voltar. Ah, você é cidadão americano. Eu sou. Você nasceu E aonde lá? Eu nasci na Georgia. Ah, entendi. E como eu nasci lá, eu sempre quis voltar. E acabou que eu tive uma oportunidade muito boa quando eu tinha 16 anos. Fui pra lá e passei um ano. Um belo dia, minha mãe me liga falando assim: então, minha filha, seus irmãos entraram no homeschool. E eu fiquei assim: o quê? O que é isso? Como que funciona? E aí eu fiquei muito assustada, porque a mensagem que pregam por aí do homeschool Aham. é que você fica dentro de casa, você não sai, você não vê gente, né? Uhum. E aí eu fiquei matutando isso na minha cabeça. E seus irmãos entraram no homeschool lá? É aqui. Aqui. Só eu fui. Ah, Eu- você tava lá e seus irmãos que estavam Isso, aqui? eu tava lá sozinha. Hum. E aí, quando eu voltei assim, porque Deus realmente falou no meu coração, falou que tava na hora de eu ficar com a minha família. E quando eu voltei, eu me deparei do o que realmente era o homeschool. E isso foi uma diferença muito grande na minha vida, porque foi quando eu comecei a conhecer a Deus de verdade. E foi quando Deus realmente fez eu e minha família se unir e conhecer a Ele juntos. Então, acho que todos os testemunhos que nós conhecemos de homeschool, de famílias homeschool, é sempre isso que elas falam. Que primeiro Deus uniu a elas, todos os membros, o pai se voltou ao filho, o filho se voltou ao pai, esposa e marido, eles se reconciliaram. E então eles voltaram juntos para Deus. Uhum. É esse o testemunho que a gente mais ouve. No caso, então, vocês afirmam que não existe um homeschool sem propósito. Não, Um propósito familiar.
O nosso homeschool, o homeschool que nós fazemos, porque como é algo não é institucional, que existe uma regra, uma lei para isso, então cada família decide o que vai fazer. Então, quando eu afirmo, porque nós duas fazemos o mesmo currículo, é um currículo clássico americano, baseado no Trivium. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês seguem. Que currículo que vocês seguem? Nós seguimos um currículo chamado Classical Conversations. É um Aham. currículo americano Aham. e ele é baseado no Trivium. A Pietra sabe falar melhor sobre o que é o Trivium. Que é o Bem. Trivium, Pietra? Que é o Trivium do você? Essa é a pergunta pra você que está em casa. O que é o Trivium? Você sabe? Pietra vai explicar. O que é o Bem. Trivium, Pietra? Vamos descobrir. Existe o Trivium e o Quadrivium. E eles são materiais de ensino, assim, bem antigos. Na Idade Média que surgiu. Exatamente. E que eles são colocados em prática na educação de várias formas, mas basicamente o que a gente mais vê assim de diferenciado é o estudo da retórica, da dialética. Então, não é só o conhecimento em si, mas sim como você vai usá-lo e para que você vai usá-lo. Então, o nosso currículo, ele segue o padrão clássico. Certo. E a educação clássica tem como base o Trivium e o Quadrivium. E quais são as matérias que estão ali? Tipo, o que tá lá no currículo? Então, o que nós fazemos, ele inclui... como se fosse... Eles têm diferentes nomes, né? Mas é como se fosse literatura, temos matemática, temos uma matéria que se chama raciocínio, que é basicamente a arte de como você raciocinar bem e argumentar bem. Que seria equivalente ao raciocínio lógico? Seria Seria lógica isso. e Ah, tá, filosofia. Isso. Raciocínio lógico foi a minha grande decepção na Sim. faculdade de teologia. Porque geralmente quem se matricula em curso de humanas é porque tem aversão a números, né? Quinto período. Mas essa lógica não é de números. Essa lógica é realmente... Exatamente. A proposta é realmente assim, detectar a gente estuda... contradição. Sim. Literalmente é Exatamente, raciocinar isso. mesmo, né? Isso. Estudando silogismos. Silogismo, exatamente, tautologia. Proposições. Proposições, exatamente. Rapaz, isso tem aqui. Eu me lembro que quase eu reprovei na graduação em teologia, na matéria de raciocínio lógico, e, cara, não tinha como, tive que estudar. E eu peguei o trem, eu gostei. Eu gostei tanto que, inclusive, foi ela que me fez apaixonar por filosofia. Olha só, Nós amamos. nós amamos muito. É muito bacana. Inclusive, é tema de concurso. Por exemplo, concurso da Polícia Federal, alguns concursos de carreiras policiais, quase todos eles têm raciocínio lógico. Quase todos eles. É bem legal. E aí, Sim. desculpa, tava te interrompendo? O que mais que tem no currículo aí, ô Pietra? Nós estudamos pesquisa, e aí seria toda a parte de química, física, todas essas matérias da área da ciência. Nós estudamos também, nós temos um chamado debate, onde a gente aprende dialética, retórica, a debater mesmo, a construir bons argumentos. Baseado em boas fontes. Exatamente. É muito interessante. A gente teve um evento onde nós remontamos um júri simulado. E aí nós estudamos toda a questão jurídica. Sério, cara? Sim. Muito E aí incrível. nós competimos e... e foi muito interessante. Foi muito edificante. Aprendemos muito, com certeza. E como é que é a questão? Existe uma quantidade de horas de estudo? Como é que funciona essa parada aí? Ou Isso- não? Nossas diretoras que decidem, que no caso... Nossas mães. Nossas mães. Essa é uma questão assim, Relativa. isso é algo muito maravilhoso do homeschool, é que você tem muita liberdade para adaptar da forma que você assim prefira, que encaixe melhor na sua vida. Por exemplo, como a Amanda comentou antes, eu sou bailarina. Então, assim, dias de segunda, quarta e sexta eu fico umas 4 horas fazendo aula de dança. E se eu estudasse em escola, isso não funcionaria, certo? Certo. Mas como eu consigo adaptar os meus estudos através do homeschooling, eu consigo aproveitar melhor as matérias, porque eu consigo encaixá-las Entendi. de acordo com o que eu preciso. Uma das perguntas que eu fiz, Douglas, pra Amanda é a seguinte, tá, mas e aí a questão da certificação? Né? A Amanda, você explica pro Douglas, Amanda, e pra quem tá em casa, como é que funciona no final? Porque, tipo assim, no final precisa do diploma, né, e tal. E como é que faz, Amanda? Explica pra
pra galera? Então, você pode fazer tanto o Enem quanto o Enseja, que é o Certificado de Conclusão do Ensino Médio do Brasil. Ambos eles funcionam da mesma forma e ambos comprovam que você é, no Brasil, formado no ensino médio. E aí é uma prova muito tranquila de fazer, o Enseja. Sim. Vocês acham que a juventude de hoje sabe estudar de verdade? Rapaz, Ou tem algum... Essa contar que eu já tô falando, né? Tô parecendo, né? Mas assim, eu já vou adiantando, não muito. Sabe por quê? Porque, cara, eu vou falar pra você, é deprimente. É Nossa. deprimente, assim. Eu criei um projeto uma vez pro colégio chamado Metodologia de Estudos em Casa. Eu lembrando que eu criei esse projeto. Aí, resultado, eu fiz um diagnóstico de como era a relação dos alunos em casa, no estudo. É deplorável. É deplorável, assim, tipo. Mas e vocês, tipo. Perdão, viu, Douglas? Desculpa aí por Não, atrapalhar. assim, eu tenho essa curiosidade, né? O que vocês acham, na opinião de vocês? Eles têm ou não têm estudado de verdade, assim? Eu acho que essa é uma pergunta muito complexa, Muito polêmica. muito Olha. polêmica. Porque é relativo, né? Exatamente. Exato. Na verdade, a gente não pode generalizar. Uhum. Porque, assim, realmente existe uma realidade da atualidade de adolescentes jovens que não têm o mínimo interesse e acabam acreditando na mentira de que não são capazes, Uhum. sabe? E a gente vê muito isso nas escolas, e esse se tornou normal. Estudar se tornou uma coisa deprimente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa espécie. Uhum. E existem muitos. Por exemplo, Existem muitos de nós. muitos. Sério? Estamos espalhados por aí no Estamos mundo. espalhados por aí. Estão por aí. Onde elas estão, onde elas vivem. Isso. Se procurar, acha. Existem muitos de nós. E, inclusive, existe um evento aqui no Brasil que se chama Expo Homeschooling. É um evento internacional. Vêm várias pessoas cristãs, educadoras de fora dos Estados Unidos, da Europa, para dar palestras sobre o homeschooling. E lá a gente encontra muitos métodos de ensino, o Classical Conversations apresenta lá, sabe? Uhum. E é um evento muito, assim, inspirador, porque sempre que eu vou lá eu falo, nossa, eu não tô sozinha. Uhum. Existem muitas pessoas que pensam da mesma forma que eu, têm a mesma intenção que eu. É muito interessante. E assim, eu tenho mais uma dúvida. No caso, o colégio, ele tem um horário de entrar e um horário de sair. Então, ele tem um tempo limitado. Como que funciona por dia, assim, mais ou menos, o período que vocês estudam, diariamente? Assim? O nosso? Isso. Porque de Então. balé, Pietra, tem dia aí que vira 4 horas, né? Silvana? Como é que é a rotina específica de vocês? Pode falar primeiro. Bem, eu tento estudar tendo em mente que estudar demais não é bom. O ideal é que você estude entendendo aquilo que você está fazendo e respeitando os seus limites de cansaço, sem ser preguiçoso, sendo sincero consigo mesmo, Uhum. mas entendendo o processo. Qualidade Eu não é melhor do posso- que quantidade. Exatamente. Eu não posso simplesmente falar, vou ficar até meia-noite lendo isso aqui porque eu preciso terminar e aí no dia seguinte eu não lembro nada. Uhum. Pra que eu li aquilo? Uhum. Por ler? Exatamente. Mas eu diria que uma média de tempo de estudo é exatamente o que a gente tem, assim, mais ou menos na escola, umas 8 horas por dia. Uhum. E Pietra, a sua relação com o balé. No seu caso, você aprendeu como? Como é que você vai para um lugar que dá aula de balé? Sim, eu sou matriculada na EDA, que é a Escola de Dança de Anápolis. E nós seguimos o método Royal. Eu estudo lá já vai fazer 9 anos. E eu vou me formar no ano que vem. É. Impressionante. Cara, tem tanta pergunta nesse negócio mas não deixa de ser bacana, né? E com relação às distrações, vocês não passam problema de distrações? Por exemplo, redes sociais, celular.
Streamings. Acho que Hum. esse não seria o nosso problema de distração. É, E tem problemas no homeschool? Se tem, quais? tem, com certeza. Sempre tem problemas, né? Em todos os métodos. Porque eu falo assim, a questão da socialização. A gente. Vocês não sentem falta de ter amigos pra conversar, de colegas pra conversar? Porque, por exemplo, na escola, a gente vê realmente, assim, os meninos fazendo atrocidades. Ontem eu ainda estava pregando na igreja, e eu estava explicando pra eles justamente sobre o que é a natureza pecaminosa, né? De um pressuposto teológico, a ramartiologia trata sobre a doutrina bíblica do pecado. Dr. Andy Gruden, que foi um teólogo formado em Harvard, ele definiu a natureza pecaminosa perfeito. Ele disse assim: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado ela já vai descobrir por si só. Isso é ser humano. É gostar do que não pode, ter desejo pelo que não pode se fazer. E eu já vi alunos, e eu até comentei, gente, vocês nunca viram essa crença que nós temos de que crianças são anjos? Vocês nunca viram um pedagogo dizer isso, que crianças são anjos. Porque dentro da escola, eu falo com propriedade de causa, alguns deles mais se parecem com seres e anjos do mal. Os caras. Não, os caídos, tá? E por que eu falo sobre isso? Mas não deixa de ter o processo de socialização ali, né? É um desafio pra vocês a questão da socialização ou não? Olha. Tipo, porque vocês estudam só. É isso? Aham. Sim. Vocês sentem falta ou não? Na verdade, eu diria que o homeschooling foi uma ferramenta de aprofundamento de amizades. Foi o contrário. Sério? Ah. De verdade. Eu tô sendo bem sincera. Eu estudei em escola até os meus 10 anos. Eu não me lembro tipo assim, de um quarto das pessoas que eu via todos os dias. Porque não era pregado a necessidade de você construir relacionamentos. Uhum. Isso é interessante. Porque as pessoas falam, no homeschooling vocês não têm socialização, mas isso não é pregado nas escolas. Uhum. Eu sentia saudade disso. Eu sentia a ausência disso quando eu estudava em escola. Agora, essa aqui, Hum. eu conheço já vai fazer 3 anos. Uhum. Amiga até a velhice. É mesmo, cara. Sim. Mandaram algumas perguntas aqui. Quem mandou? Leonel. Para você que não sabe, entendeu? É o nosso Red aqui ele é o nosso cineasta, entendeu? E ele fez algumas perguntas aqui. Eu vou perguntar uma delas e vou passar para o Douglas perguntar as outras. Perguntas interessantes, viu? Entendeu? Alguma de vocês já frequentaram a escola? Vocês disseram que as duas já frequentaram? Sim. Vocês se sentiram que era um lugar meio impuro? O que vocês sentiam enquanto vocês estavam no colégio? O que vocês viam? O que vocês viam mais de ruim ou de bom? O que vocês viam? O que vocês viram dessa instituição chamada escola? Olha, eu passei por várias instituições, porque a gente mudava muito de casa e mudava muito de cidade. Então, eu passei por várias instituições aqui no Brasil, passei por uma nos Estados Unidos. E em todas eu posso dizer que nunca vivi algo igual eu tô vivendo no homeschool. Era muito. O foco era outro. O foco nunca foi o ensino, nunca foi o aprendizado. E aí era muito. O foco era sempre a rivalidade e passar numa faculdade. Então não era aprender para poder aprender com excelência. Uhum. O foco era sempre aprender para poder tirar uma boa nota, passar de ano e aí eu passo na faculdade e aí a minha vida tá tudo bem. Então era uma moeda de troca o estudo. Uhum. E aí isso sempre me incomodou. Antes de começar a me incomodar, começou a incomodar os meus pais muito. Uhum. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia até que Deus trouxe pra gente a oportunidade de fazer o homeschool. Uhum. E aí, Douglas? Certo. E vocês já tiveram medo de fazer o Enem? Uma das perguntas que estão aqui. Você já fez Enem. Eu já fiz o Enem uma vez. Enquanto estava na escola, eu morria de medo de fazer o Enem. No caso, então, hoje você se sente muito mais preparada para fazer qualquer tipo de avaliação? Eu me sinto muito mais confiante. Eu não estudo tópicos, matérias ou o tipo de prova do Enem, porque esse não é o meu objetivo.
Então, eu não tô focada nisso. Mas eu me sinto muito mais confiante, não só ao fazer o Enem, mas como qualquer outra prova. Eu fiz o Enseja, pequenas provas que a gente faz, né? Eu me sinto muito mais confiante. Amanda, mas no caso, vocês duas pensam em fazer faculdade? Sim. Sim. Aí pra faculdade não tem pra onde correr. Né? Aí tem EAD? O que Poder, vocês pensam de formação superior? eu vou começar a faculdade esse ano, se Deus Aham. quiser, e eu vou estar fazendo. Esqueci como se fala. Escrita criativa. Escrita criativa numa faculdade dos Estados Unidos. Eu e ela temos muito interesse pela área da literatura. Então eu entendi. penso em seguir os passos dela. E aí, nesse caso, o seu curso vai ser à distância? O meu curso eu ainda não decidi se ele vai ser à distância ou presencial, mas eu posso optar por ambas. Hum. Qualquer uma das duas é bem possível. E aí, nesse caso, consequentemente, sendo presencial, você se muda pra lá? Isso. Entendi. Outra pergunta do nosso holder, né, Leonel? Cineasta. Se quiser. Já chegaram a achar que vocês fazem parte de uma seita? Ou denominação radical como os menonitas? Meu Deus. Essa pergunta aqui quem Responde fez não fui eu, foi o Leonel, entendeu? Cineasta. Gente, Já chamaram vocês de seita? Ou Meu alguma Deus. coisa... Já intitularam vocês por uma nomenclatura estranha? de seita não, mas a primeira impressão que Rebeldes, as pessoas sempre têm é assim. anárquicos, De ETs, já nos De chamaram. ETs. É assim, uai, mas você não vai pra escola? Uai, mas você não estuda? Não, Sempre eu acham que a estudo gente em não casa. estuda. Entendi. Não, eu estudo em casa. Ah, uai, mas então você não tem livro? Entendi. Você passa o dia de pijama? Entendi. Você acorda meio-dia? É. A rotina chama muita curiosidade das pessoas. Sim. Né? É engraçado porque eu tenho uma irmã de 10 anos. Hoje ela tem 11, perdão. E quando ela começou a entrar na escola, assim, ela estudava o quê? Só o período da escola. Chegava, fazia uma tarefa ali de 20 minutos. Uhum, Hoje ela estuda o que ela nunca estudou quando ela uhum. começou a vida da escola dela. E ela é apaixonada. Ela gosta muito, assim, Sim. chega em mim falando, olha só o que eu sei de história. E conta, e conta, e conta, e conta. E aí a gente discute de livro. E é algo gostoso. Então não é uma carga horária, a gente não enxerga como isso. A gente enxerga como... É algo prazeroso. Eu falo porque, assim, na época da pandemia, a gente tinha os cultos, Aham. não era presencial, eram os cultos online. E assim, eu já vi pessoas assistirem os cultos que, outrora presencial, eles estariam de uma forma dentro da igreja, e por ser online, eles estão de uma forma totalmente relaxada em casa. Então, você acha que isso também atrapalha o foco no estudo? Bom, eu não posso dizer que não existam pessoas que são homeschool que ficam o dia, estudam de pijama ou alguma coisa assim. Eu não Aham. posso afirmar isso. Mas, pelo menos na minha casa, também sei que na casa da Pietra, nós temos uma rotina, nós temos horário para acordar, temos horário para. Nós fazemos um devocional, temos um café da manhã, começamos os estudos, e esses estudos têm uma ordem, então nós começamos com tal matéria, depois passamos para isso, discutimos, aí temos o almoço. Então tem uma rotina muito fixa, não é Entendi. porque eu estudo em casa que ele é desleixado. Exatamente. Eu acho que muda muito o foco. Eu também, durante a pandemia, eu estava numa escola e fiz aula online. E eu lembro que foi uma catástrofe. Eu lembro que eu mesmo deixava, assim, sabe, muito de lado. E não se compara em nada com o tipo de estudo que eu tenho hoje. Porque o foco, a mentalidade, o propósito é totalmente diferente. Isso. E vocês acham que por causa de ser uma coisa mais diferente, você acha que as pessoas têm medo de se aprofundar nisso? Porque, assim, falando com vocês aqui pessoalmente, a gente vê que o começar foi o que trouxe de verdade a sede pelo conhecimento. E não só aquele conhecimento limitado, mas aquele conhecimento amplo, onde vocês têm diversas fontes de pesquisa. A verdade, ela sempre vai doer, né? Então, assim, quando ela entra em contato com aquilo lá, dói muito. E não fisicamente, claro, né? Mas dói muito, porque incomoda muito o sentimento de falar assim. Uma das coisas que a gente vê a diferença entre a escola e o homeschool é que na escola eu pego um livro e falo: isso aqui é o que você vai estudar tal hora, em tal dia, e esse é seu currículo, até o final do ano você acaba bacana.
Isso tipo assim, ele te dá de mão beijada tudo que você precisa estudar. No homeschool, você tem, claro, um currículo, mas lá, por exemplo, fala, vamos estudar sobre Vulcões? vulcões. Ai, sobre vulcões. E aí, ele não fala assim, estuda em tal material, tal página por dia, tantos minutos por dia. Você define. Então, o peso da responsabilidade de quanto você vai adquirir daquele conhecimento é só seu. Então, isso incomoda muito no final de um ano, você olhar e falar assim, caraca, eu adquiri pouquíssimo conhecimento. De quem é a culpa? É da escola? Não, é minha. Então, enquanto funcionava mais ou menos assim. Semana de provas no colégio. Eu chegava para aplicar as minhas provas. E aí você chegava e encontrava aluno que tipo, tava dando rápida revisada. O problema é que o filho de Deus, ele não tinha estudado o ano todo. Frases que os alunos falavam que literalmente me faziam ter vontade 30 de... anos em um. Terceiro bimestre, migrando pro quarto, o cara tem um insight. Agora eu vou estudar. Cara, isso aí pra mim me matava de ódio, moço. Mas resultado, a pergunta é o seguinte: qual que é a diferença que vocês veem, Amanda e Pietra, de estudar por obrigação, né? E estudar por propósito, assim? O que que vocês... Tá no estímulo? Ah, qual que é o propósito? Qual que é a diferença, bem da verdade? A diferença de estudar por obrigação é o caso... Porque, por exemplo, tem um professor amigo meu, é igual ele fala, a gente, por exemplo, eu e o Douglas trabalhamos com atividades de pregações e palestras e tal. Você prega lá para um público de uma igreja de 300 pessoas. Tem uns 250 que quer estar ali, que vão buscar Deus por alguma coisa e tal. Quando você entra dentro de uma sala de aula com 25 alunos, cara, literalmente são 25 que não querem estar ali. Eles não querem estar ali, entendeu? Então, tipo, qual a diferença de estudar por obrigação e estudar por propósito? Somente vocês que vocês já tiveram em escolas, instituições escolares. Uhum. Tipo, como é que vocês viam? O que vocês viveram quanto a isso? Arnold, a diferença é absurda. É uma coisa radical. Vai além do conhecimento intelectual em si, te muda como pessoa. Quando eu saí da escola, eu não tinha muita noção do porquê eu estudava, sabe? O Porque real tá ali. sentido. Exatamente. Eu achava que eu ia pra escola pra saber alguma coisa, pra fazer prova, Uhum. pra seguir a vida, certo? E quando eu comecei o homeschooling, eu percebi que o ensino, ele não transforma só o intelecto, sabe? Ele é uma ferramenta muito profunda, muito poderosa para transformar almas, Uhum. sabe? É uma ferramenta, assim, que devia ser mais valorizada. Porque a mudança é drástica entre um estudo sem propósito e um estudo com propósito. Uma educação intencionada, ela pode transformar vidas. Uhum. Eu acho interessante quando a gente analisa a história do conhecimento, a história de como realmente estudar, Uhum. e aí a gente compara com tudo que nós temos hoje. Antigamente, o estudo, ele era literalmente... As pessoas viam o estudo como um privilégio. Uhum. Era algo honroso falar assim, o que você faz? Eu estudo. Uhum. Então, e aí a gente vai olhando para exemplos na história, os monges. Uhum. O maior propósito de vida deles, eles achavam que era, sabe, o olho deles brilhava ao falar que o propósito de vida deles era escrever para que futuras gerações tivessem acesso à história. Uhum. E aí a gente olha para, sabe, para as pessoas que vieram antes de nós, para basicamente a Idade Média inteira, né? Todo o amor e aquela paixão que eles tinham pelo estudo, que eles achavam que isso era literalmente o caminho para a transcendência da alma. Uhum. Então isso é maravilhoso. E hoje, com tudo que veio, né, a Revolução Industrial, o Iluminismo, tudo que veio depois, o homem moderno, é basicamente a pura crença de que é uma moeda de troca. Uhum. O estudo Sim. não é nada mais, nada menos do que um meio para um diploma. Então, e aí Uhum. essa é a diferença. Quando você estuda pro final ter um diploma, a sua mentalidade é totalmente diferente. Você não vai olhar para aquilo sedento e falar assim, o que eu posso absorver disso e eu quero absorver o máximo que eu puder, porque isso aqui é muito incrível. Uhum. E a diferença de quando você também, como você falou do começo, né, que é mais difícil, quando você se insere numa comunidade de pessoas que estão à sua volta e que tem essa mesma paixão, e você começa a ver esse brilho no olho das outras pessoas, é maravilhoso, porque você vê assim, eu quero ser desse jeito.
Eu quero olhar pra natureza e ser exatamente como as pessoas da Bíblia, sabe? Me encantar com aquilo que Deus criou e aprender com tudo isso, porque nós, como cristãos, acreditamos que tudo tem um propósito. Uhum. E se tudo tem um propósito, o objetivo da nossa vida não seria encontrar esse propósito e não criá-lo? Então a Uhum. gente deveria, sabe? E aí é isso que me fez ficar com força suficiente pra continuar depois do começo, de Uhum. falar e admirar essas pessoas e falar assim, eu quero ser isso. Eu quero ver Deus onde as pessoas não conseguem ver e quero levar a Deus onde as pessoas não conseguem ver, porque eu acredito que o ensino ele não é um meio para um fim, ele é o caminho todo que chega no fim, que é Jesus Cristo. Uhum. Pois é, Amanda, você tocou num assunto interessante. Inclusive, é uma área de pesquisa sua, que é a questão do niilismo. Ah, para as pessoas que estão em casa, Hum. resume o niilismo, o que ele é e o que ele é para você. Então, o niilismo, na sua definição, ele é a teoria, a crença de que nada tem propósito, nada tem valor e nada tem sentido. O niilismo, pra mim, ele é uma fenda pela qual a gente enxerga a realidade hoje em dia, e essa fenda foi criada, foi sendo criada desde ali do final da Idade Média até hoje em dia, foi se criando esse muro, e aí tem essa fenda, e é o modo como nós interpretamos a realidade, é o óculos pelo qual as pessoas têm visto tudo que tá acontecendo. É uma doença, basicamente. Esse negócio de propósito é engraçado, né? Inclusive, tema tão falado em questão de pregações e falas aí. Quando a gente fala sobre propósito e quando a gente fala sobre no mundo onde vocês vivem, eu falo vocês, não falo vocês enquanto adolescentes e jovens, que o Douglas, né? Dos anos 90 pra cá, né, Douglas? Mas pra meninas da faixa etária de vocês enxergam falta de propósito? Vocês enxergam estímulo pra vida? Falta de estímulo pra vida? O que vocês enxergam para meninas da idade de vocês? O que vocês estão vendo Nessa geração? nessa geração? Sim, a gente vê muitas pessoas perdidas, sabe? Sem enxergar o seu propósito e as suas próprias capacidades. Aquilo que eu te falei sobre muitas vezes a gente encontrar jovens que não têm interesse pelo estudo porque não se sentem capazes, sabe? Ah, não. Acha entediante porque não acredita que aquilo pode ser realmente algo em que ele seja bom, sabe? Essas pessoas, elas estão cegadas Uhum, por esse óculos que enegrece a visão, sabe? uhum, Essa falta de propósito, que só pode ser preenchida por Cristo. E quando você tira esses óculos, que são essas filosofias vindas do niilismo, e você se volta para Cristo, todo o seu mundo ganha propósito, sabe? uhum. Os livros apresentam niilismo passando justamente pela sistematização a partir de Nietzsche. Foi Nietzsche que começou? Não. Foi, bom, pelos meus estudos, tudo aquilo que eu tenho estudado e visto, Nietzsche foi o cara que deu o nome e escreveu e continuou esse trabalho, mas com certeza não foi ele que criou. Eu acho que a principal figura que vai rebater isso seria C.S. Lewis. Uhum. Sim. Que ele, em 2 livros principais dele, eu diria. O primeiro seria A Imagem Descartada, que não é um livro tão famoso dele, mas é um livro muito bom mesmo. E o segundo seria... Qual é o nome dele? Você fala cristianismo puro e simples, não, né? A Abolição do Homem. A Abolição do A Abolição Homem. do Homem. Os dois do Lewis, né? Os dois do livro. Uhum. São livros maravilhosos que falam realmente disso. A falta de propósito, ela afeta a vida. Eu tava até comentando com alguém da minha família. Eu percebo que essa pessoa, eu perguntei assim pra ela onde essa pessoa se vê daqui a alguns anos, a pessoa não sabe responder mais. Então, tô lendo até um devocional do Rick Warner, ele fala sobre justamente a desgraça que é uma falta de propósito. Vocês são cristãs, né? Vocês têm vocação, vocês duas se sentem vocacionadas por Deus pra fazer o quê? Glorificá-lo em tudo que eu fizer. Isso.
Eu falo assim, a questão de vocês têm atividades. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre os dons e talentos que Deus dá à sua igreja. Se eu perguntasse assim pra vocês, quais são os talentos de vocês? Porque, por exemplo, a Pietra falou que é bailarina. Vocês conhecem, não sei se vocês já ouviram falar, é muito tema de quem forma-se em pedagogia ou licenciatura, sobre um psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner. Ele criou a Sim. teoria das múltiplas inteligências, Douglas. Sim. Eu vou resumir, ninguém é burro. Ninguém é burro. Todo mundo tem que ser bom na área. Não é possível. Mas nada se compara a um teólogo batista quando ele diz assim: Deus é um ser múltiplo inteligente. Múltiplo inteligente. Então, Deus distribui fagulhas dessas inteligências aos seres humanos. Quais delas Deus deu a vocês? Por exemplo, uma delas, eu vendo a Pietra falar, uma delas, a Howard Gardner define como a inteligência corporal sinestésica. Ele disse que homens igual Baryshnikov, acho que a pronúncia é correta, de um bailarino russo, Sim, é. né? Quais são os talentos de vocês? Quais são os propósitos específicos de vocês? No que é que vocês são boas? Poxa. No que é que vocês podem falar assim, cara, se isso aqui eu resolvo? Olha, acho que a dança que você falou é algo que Porque você dança, você canta, você toca instrumento também? toco Você toca o quê? piano. Pergunte o que ela não faz, eu acho mais fácil. Porque ela não é Pedro, então peraí, ué. Vai, Douglas, depois que ela canta. Você já pregou? Não. Também Deus dá tudo também não, né? Mas aí, nesse caso, qual que seria esse propósito, assim? Olha, apesar de eu ter esses talentos nessas áreas da arte, Quais áreas? Especifica. música Que você faz? e dança. E você toca o quê? Tudo? Ou, Não. tipo, quase tudo? Não. Quase tudo, né, Amanda? Quase... Quem me dera. O que você toca? Eu toco piano. Você toca piano. Sim. Eu arranho um violão, Uhum. mas eu toco piano. Assim, apesar de eu ter essa facilidade, essa tendência a essas artes, eu acredito que eu tenha uma vocação pro lado da escrita e da interpretação, do raciocínio, sabe? Uhum. É algo que me toca. Escrever. Isso. E transmitir conhecimento através disso. Da arte, da reflexão, sabe? Uhum. É algo que me toca profundamente. Eu vejo que é uma ferramenta de transformação para as pessoas. E, às vezes, eu ouço as pessoas falarem que é algo em que eu sou boa. Às vezes. Mas Petra, você escreve Ai, também? ai, ai. Chegou a Eu escrever livros? escrevo. Já cheguei a escrever, mas não a publicar. Eu pretendo publicar. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Douglas, Por fala alguma enquanto. coisa? Assim, o livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então, vocês acham que o caos que está se desenvolvendo cada vez mais, tanto na saúde como em todas as áreas, segurança, todas as áreas da humanidade, vocês acham que o maior culpado é a falta da sede pelo conhecimento? Não, eu diria que é mais profundo do que isso. Como o Arnold disse, Uhum. uma vida sem propósito, ela é destruída, sabe? Desestabilizada. A questão não é você prestar atenção em o que fazer, mas sim o motivo pelo qual nós fazemos tudo, sabe? A essência que move as nossas vidas. E é Deus, sabe? Então, um estudante de Uhum. 12 anos, estando na escola ou fora da escola, o que pode transformar a visão dele, o que transforma realmente e tem poder para mudar completamente a vida dele como um todo, incluindo estudo. Pra quê? Entende? Você me perguntou sobre propósito, eu digo que é glorificar a Deus, porque é simples, a gente complica. Eu glorifico a Deus e eu faço isso em tudo. Eu tento fazer isso, eu dou o meu melhor para fazer isso em tudo. Então, se eu vou estudar tendo em mente que eu faço isso para glorificar a Deus e o meu Deus merece o meu melhor. Entende? Perfeitamente. Isso que traz essa mudança, sabe? Então, eu não diria que o maior problema
é a falta de desejo por conhecimento. Porque se você ama a Deus, isso chega. Uhum. Se você tem em mente que o seu propósito é glorificar a Deus, você vai acabar cultivando essa sede por conhecimento, sabe? Até a partir da Bíblia, Uhum. sabe? Como a gente pratica a educação clássica cristã, Uhum. a gente estuda muito, e não é que nem na escola, né? Assim, vamos fazendo devocional e agora guarda Deus na caixinha e vamos estudar. Não, a gente estuda com a Bíblia do lado, sabe? Uhum. Eu tô estudando a sequência de Fibonacci, sabe? Interessante. Muito incrível. A lei áurea Uhum. E aí, tal. do nada, eu recebo uma ligação falando: Amanda, precisamos conversar. A sequência de Fibonacci, os coelhos, Jesus e Provérbios 15 tem tudo a ver. Aí eu fico assim, Exatamente. meu Deus. Agora, isso é interessante, porque, tipo assim, quando você começa a pegar relações de ciências humanas, ou biológicas, ou exatas, e ver Deus naquilo, cara, Sim, é muito é interessante. algo maravilhoso. Esse versículo fala do povo que rejeitou a lei de Deus e por isso eles foram destruídos. Mas eu falo assim, abrange todo o conhecimento, porque aqui a gente falou sobre propósito. Cada pessoa, você entende que cada pessoa, entendendo primeiro o seu propósito, que Deus estabeleceu para ele, até nos devocionais mesmo, ele entendendo para que Deus chamou ele. Hoje a gente estava falando sobre os médicos. Eles querem o diploma. Eles não querem servir as pessoas através daquilo que Deus deu para eles. Então eles estudam até obter o diploma. E eu vejo muita ir em consultas nos médicos Uhum. e eles puxar no Google o que você está sentindo Vi isso aí semana passada e acontecer. não tem um diagnóstico formado por aquilo que eles estudaram, mas pelo que eles estão pesquisando na sua frente. Então, assim, eu acho até uma falta de amor mesmo, de propósito de vida. Pois é, o Douglas tocou no assunto interessante, é porque mais ou menos assim, igual, por exemplo, a minha geração é do Douglas, né? Anos 90 ali. Cara, a gente pegou a fase da entrada dos celulares na escola, depois internet, Google. Porque, tipo assim, quando a gente tinha que fazer trabalho, ou o nome trabalho no colégio, fazer jus ao termo. Trabalho mesmo, tinha que ler, tinha que fazer resumo, moço, marionete. Você tá louco. Ô trem do diabo, aquele negócio de marionete. E resultado, nós pegamos pesquisa do Google. Aí, tipo assim, cara, se você pega, ter que estudar, ter que ler pra fazer um resumo. Aí depois, trabalhosfeitos.com, que é um site onde os trabalhos estão feitos. A inteligência artificial, então a gente pegou tudo. Mas a impressão que se dá é porque intelectualmente nós estamos ficando mais incompetentes. E a tecnologia é cada vez mais competente. Eu estava na Europa no ano passado Hoje em dia- e eu vi pastores criticando o Douglas, pregadores que elaboram um sermão apenas usando inteligência artificial. Eu uso IA para puxar texto em grego. Aí tá ali, eu resolvo. Mas cara, todos os sermões puxando simplesmente inteligência artificial, eu acho que a gente vai caminhar para ficando artificial. É por isso que eu falo. E aí, esse versículo se aplica nisso. Porque o povo é destruído por falta do conhecimento. Então você está vendo que a medicina do ser humano está sendo destruída. Eu estava vendo agora o atacante do Real Madrid, ué, o Mbappé, eles foram avaliar ele por causa de um problema no joelho. Ah, não, aquilo lá não existe, não. E avaliaram o joelho errado. Cara, como é que o departamento médico do time mais poderoso do mundo Isso aí, para mim, para o ser humano, habilitaram ele a voltar e depois que eles viram que tinha sido o joelho errado? e aí agravou a lesão do joelho que precisava ser avaliado. Meu Então, Deus. assim, é uma coisa que você vai vendo que, igual ele falou, você puxa na IA, é de cima a baixo. É. Não tem erro. É. Aí o ser humano está cada vez mais suscetível a erros. Tem um livro, Amanda, Pietro e Douglas, do Thomas Watson, A Doutrina do Arrependimento, século XVI a XVIII. Cara do céu! Ou pra entender, não sei se já leram um livro de Charles Haddon Spurgeon, pregador inglês e tal. Cara, a quantidade do quão rebuscada é a linguagem, a profundidade é impressionante. Impressionante. É até uma coisa que a gente estuda no homeschool. Sobre a questão de você estudar as coisas, mas
Até a gente estuda isso no homeschool também, que é uma questão de você estudar as coisas bem profundo e aí usar, né, nada ou quase nada da inteligência artificial. Porque o objetivo é realmente, como a Pietra falou do trivium e do quadrivium, é você pensar, usar a retórica, a dialética, para poder realmente fortalecer o músculo que é o seu cérebro. Uhum. E aí, a gente estuda latim. Porque é a língua mãe, né, de várias línguas aí do Uhum. mundo. Uhum. Sim. E aí é muito interessante como a gente, tá discutindo ali sobre temas em debate muito incríveis, por exemplo, sobre liberdade espiritual e liberdade física, a diferença disso, a liberdade perdão, a diferença de liberdade pessoal e nacional, e enfim. E aí a gente começa a puxar, sabe, com o nosso conhecimento em latim. Ah, mas essa palavra aqui, liberdade, vamos definir ela em latim? Ah, vem de tal palavra, tal sufixo. Qual declinação? Qual Qual declinação? Qual declinação? classe A de pergunta do verbo? século. Qual é a Qual é a declinação do verbo? declinação? Porque tem um monte de verbo irregular. E é muito engraçado, assim. Então, uma coisa é fato. Nesse ambiente escolar, a gente sabe que vários e vários temas costumam proliferar lá dentro. Amizade, né? Perspectivas de vida. Como o método homeschool, a impressão que se dá é que justamente preza mais pelos valores familiares, né? Principalmente com a questão da família mais conservadora. Seria porque, para você que está assistindo, o pai da Amanda está aqui nos estúdios, viu? E ele estava, inclusive, explicando isso para nós. Vamos começar pela Amanda. Amanda, qual que é a percepção que você tem de relacionamento? Do tipo assim. A Amanda, muito embora, porque quando eu vi a foto da Amanda no WhatsApp, eu achei que estamos falando de uma pré-adolescente. Mas não, parece que não. Mas a Amanda já é maior de idade, entendeu? Já é responsável pelos seus atos perante a lei. Ou seja, com possível potencial para ser detida caso cometa crime, entendeu? Mas brincadeiras à parte, Amanda, qual que é a sua percepção que você tem a respeito de namoro e casamento? Olha, eu Quer ou acho. não? Ah, sim, com certeza eu quero. Eh, e eu levo muito, assim, o E só te casamento. cortando, e se ele estudar, se a pessoa não estudar homeschool, seria um motivo assim pra. Pode ser um sinal que Deus não. Entendeu? Não, O não, que você pensa sobre isso? acho que não. Não tem essa limitação, não. Uhum, Mas eu levo muito em conta o casamento dos meus pais e os princípios. E realmente, assim, é um sonho que nós conversamos entre nós garotos, que hum, nós queremos realmente casar, ter a nossa própria família, os nossos uhum, próprios filhos entendi. e, e construir uma família que glorifique a Deus tanto quanto a que a gente tem, né? Uhum. Os nossos irmãos e pais. Homeschooling nos dá uma oportunidade de contemplar mais a família e, no nosso caso, na educação cristã, contemplar a família na Bíblia, de Aham. acordo com a Bíblia. Isso. Então é natural que a gente cultive esse sonho, sabe? De construir uma família. É, cara, sou pai de uma menina, ouvi ela falar isso um dia. Dói, Fábio? Não, não, tipo. Né? Dá até orgulho, né? É. Aham. Aham. Pra você que está vindo o episódio, o pai da Amanda está aqui, ele tá comentando que isso é motivo de orgulho. Deus precisa me dar essa maturidade ainda, tá? Amanda, algumas perguntas engraçadas pra vocês duas. Mas antes, Douglas, quer fazer alguma? Deixa eu te perguntar. Porque as que estão vindo aí, meu amigo. Vai lá. Três conselhos práticos para quem quer estudar com excelência. Assim, vocês podem falar, não, isso aqui, se vocês fizerem, vai gerar um resultado. Para quem quer estudar com excelência, 3 conselhos. Primeiro, encontre propósito no que você faz. Encontre propósito no que você faz. Encontre um motivo, a essência pela qual o seu mundo gira. E isso não vai transformar só os seus estudos drasticamente, mas também a sua vida como um todo. Quando você coloca a sua filosofia, que é a essência do que gira o seu mundo, como Deus, tudo se estabiliza, inclusive os seus estudos. Então, tenha um propósito para tudo.
Fala a segunda. Eu pensei na terceira. Qual que é a terceira? Qual é a terceira? A terceira, eu diria que é uma coisa que eu tava até falando com uma amiga hoje. É uma frase, uma dica de C.S. Lewis. Ele fala: nunca leia. Todas as vezes que você lê um livro novo, leia um livro antigo antes de ir pra outro novo. Hum. Então, ele vai. O que ele quer dizer basicamente é que quando a gente pega um material de ciências, de história, de seja lá o que for, você tem que procurar uma fonte atualizada, nova, mas leia algo antigo e depois volte para a atualidade, porque a riqueza e a verdade, né, normalmente estão na história, no passado. Eu tinha separado uma pergunta pra vocês, mas eu vou mudar um pouco a pergunta. A pergunta é assim: eu e Douglas estamos entrevistando vocês duas. Eu iria perguntar se vocês pudessem gravar um podcast com um personagem da Bíblia. Qual vocês fariam? Mas eu vou, Douglas, colocar a pergunta um pouco mais ampla. Se vocês pudessem entrevistar um personagem da Bíblia, qual seria? E se vocês pudessem entrevistar em um podcast um personagem da história? Então, o que faremos? Eu vou pedir para uma responder da Bíblia e a outra da história. Elas estão em um processo de negociação aqui, Douglas? É porque a gente conversa por que é o telepatia. mesmo. É porque É o eu não mesmo. sei se você lembra do Dragon Ball. É porque a galera aí né? Galera aí que começou a geração 2000 pra cá lembra do Dragon Ball, que inclusive foi o último desenho raiz, né? Mas voltando ao assunto, lá os Saiyajins eles comunicavam por telepatia, mais ou menos igual elas fazem aqui, entendeu? É porque a gente compartilha da mesma paixão, bom. sabe? Sim. E aí, se fosse entrevistar um personagem da Bíblia, Amanda e Pietra, qual seria? Quem fala? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, o nome e o lugar. Judas! Paulo de Tarso. Ah, vocês tocaram um assunto que eu gosto. Paulo de Eu Tarso. tenho uma pregação sobre a vida de Paulo, foi meu trabalho de exegese na faculdade. Do nascimento à morte. É muito interessante. Nós somos muito apaixonadas. Ela falou que a gente, no currículo, estudou 16 livros. Foram 16? Foram 16 livros em literatura, e aí a gente sempre fazia comparações com a Bíblia. Ela já tá rindo. Uhum. Não tem um texto que ela não coloca Paulo no meio. Todos Paulo, eles têm Paulo. Ué. A gente tem que falar, Amanda, escolhe, pega Pedro. Minha mãe, ela olhava assim, tá, mas vamos pra Gênesis, né? Vamos ler outros livros da Bíblia e falar, mãe, mas Paulo. Aí daqui a senhora pouco tem que chega outro livro, ela é Paulo. Terça-feira passada eu estive numa igreja, eu tava comentando sobre a biografia. A dicção hoje tá bom não, Douglas. A biografia de Paulo. E inclusive, acho que nós trazemos o Hernandes aqui, que é um perito em Paulo, né? Acho que eu vou colocar a Amanda e a Pietra para debater com ele, com o doutor Hernandes Dias Lopes, porque foi um trabalho de doutorado dele sobre a vida de Paulo. Mas voltando ao assunto, vocês citaram um personagem bíblico e um da história. A gente tem dois. Com certeza. Um que ficou nos nítido, que parece que representam vocês já muito. citaram eles aqui. Sim. Quem que seria? C.S. Lewis. C.S. Lewis! Entrevistar Lewis devia ser uma viagem, né, cara? Cara, Maravilhoso. entrevistar um ex-ateu que, tipo assim, incrível. viu o cristianismo de uma forma, agora ele falou pura e simples, né? Aham. Sim. Deve ser mágico. Mágico. segundo. E o Mas o segundo? segundo não fica pra trás. O segundo Quem? é seu, então você pode falar. Quem? É Tolkien. Tolkien. J.R. Tolkien. Não, Muito não. a- Você não conhece Tolkien? O quê? Como? Me senti burro agora. Poxa vida. Me relembra. Amigo íntimo de C.S. Lewis. Os O melhor dois, amigo dele. Lembrei. ele escreveu O Senhor dos Anéis, Aham. O Tá. Hobbit. Tá, entendi. Sim. O Eu não sou tão burro Silmarillion. igual parece, mas assim, é porque realmente. A gente vai acabando. Igual, eu formei em teologia, depois formei em história, mas agora eu terminei em psicanálise. E, cara, só tá na minha cabeça Freud. Freud lascando, cara do céu. Mas é exatamente. Ah, bacana, muito legal. Muito legal mesmo. Então seria Sim. Paulo, Lewis e. Caraca, hein? Os três. Entrevistar Com esses certeza. caras devia ser Já uma pensou os viagem, né, três velho? juntos? Já pensou assim? Os três juntos seria Ai, incrível. meu Deus. Douglas, já pensou os três e mais você, Douglas? Não. Fantástico. Douglas, alguma pergunta? Porque eu tenho algumas aqui. O que vocês diriam para um jovem desmotivado? O que vocês acham que Exatamente deveria de aquilo. Pergunta boa, hein? motivação? Aquilo que você disse no começo. O que eu Sobre disse? encontrar o seu centro. Que Sim. deve ser Cristo. Sim. Isso
essa pergunta tem muito a ver com as dicas que a gente deu, sabe? Encontrar sentido no que você faz. E é claro que não tem como você fazer isso sem ir pra Deus, sabe? Você Ele é a lembra resposta pra isso. daquela discussão que a gente teve quando a gente tava falando sobre os modelos de universo? Primeiro a Terra era o centro, depois Aham, o Sol era o geocentrismo, isso. heliocentrismo. E aí a gente tava falando sobre como eles sempre souberam que algo estava no centro, Uhum. né? Sim. Então sempre tem um centro. O que basta é a Sempre gente tem um procurar e centro. encontrar e falar, ok, este é o meu centro. Uhum. Uma certa feita, eu organizava conferências teológicas em Goiânia, numa igreja que eu congregava, e eu tive o privilégio de levar nomes bem relevantes e bem bacana. E um deles, inclusive, eu até, uma vez conversando com o Leonel sobre ele, o Dr. Augusto Nicodemos. E a pergunta que eu fiz uma vez pra ele, eu faço pra vocês. Eu olhei pra ele e perguntei assim: qual foi o momento da vida dele que ele viu Deus? Qual foi a maior experiência que ele pôde experimentar, aquele conhecimento empírico de Deus? Não aquele conhecimento que apenas imagino, calculo, racionalista. Mas quando é que de fato vocês viram Deus ou experimentaram a presença Poxa, dele? acho que é engraçado, mas os momentos em que pra mim eu mais enxerguei Deus e que mais me constrangi diante dele foram em momentos ordinários, sabe? Ele se revela nas coisas mais simples. Copiar e colar. É algo incrível, sabe? Por exemplo, isso já aconteceu com nós duas ao mesmo tempo, enquanto estudávamos, sabe? Da gente estar estudando algo do espaço, principalmente. Nós Ai, somos Realmente apaixonadas por impressionante. astronomia. Verdade, verdade. E aí você olha para aquilo e aí você, gente, isso não tem outra explicação, sabe? Existe algo grandioso. E aí você se sente pequeno e ao mesmo tempo você se sente único, porque nós somos a coroa dessa criação, Uhum. sabe? É um momento incrível. sim. O que impressiona é que, por exemplo, às vezes, a gente. É muito, muito característico de nós cristãos pensarmos que algumas ciências, de fato, elas carregam consigo mais aquele peso de Deus, né? Como teologia, ciências que estudam a Bíblia. Mas tem algumas ciências que, cara, é impressionante. Uma vez eu assisti uma palestra de um biólogo e o cara deu uma aula sobre a vida. No final, o cara apontou tudo pra Deus. Dentro de uma sala de aula, num cursinho pra Enem. É arrepiante, né? Não, chegou assim. E assim, a conclusão que eu tirei é como eu preciso aprender, cara. Porque assim, é igual eu falei, às vezes eu vinha conversando com o Douglas sobre isso, que o nosso podcast ele não é um podcast institucionalizado. É que você pode falar o que você quiser, embora nós trazemos pessoas cristãs, nosso público é cristão, mas nem sempre a gente vai trazer pessoas que pensam igual a nós. E o que eu tô querendo dizer quanto a isso? É que nessa prática de nós queremos ver Deus não apenas dentro da igreja, de querer ver Deus fora da igreja. Então, se eu perguntasse pra vocês qual é a ciência que vocês enxergam que mais revela Deus, vocês me dirão alguma? Por exemplo, um colega meu vê Deus na física. Cara, que coisa impressionante. Um Deus que organiza tudo. E tem um colega meu, professor de filosofia, que ele realinhou todos os pensamentos dos filósofos pré-socráticos e apontou justamente para esse Deus. Então, assim, qual é a ciência que vocês acham, na opinião de vocês, que mais pode revelar Deus? Acho que isso é uma coisa bem pessoal, diz muito sobre a própria pessoa. Mas algo que me deixa maravilhada é a astronomia e a astrofísica, sabe? Uhum. Eu olho para aquilo e a Amanda me conhece. Vocês já perguntaram sobre distração? Aham. E internet, não sei o quê. O nosso problema de distração é outro. Porque às vezes o meu problema de distração é eu não conseguir sair de uma matéria, entendeu? Eu Uhum. fico fascinada e aí eu tenho que dizer, tá bom, chega, eu tenho que estudar outras coisas. Esse é o meu tipo de distração, é o meu problema. E eu sou muito assim com astronomia e astrofísica, sabe? E eu não me contento com coisas fáceis de entender.
Esse é o meu problema de distração. Eu falo assim: "Não, isso aqui tá muito fácil, eu quero uma coisa difícil". E aí eu encontro uma coisa difícil e eu falo: "Eu não entendo". E aí eu passo a semana entendendo e no final eu falo: "O quê?". E aí tem aquela sensação de descoberta, mas o mais incrível é que no final eu concluo que eu não descobri, eu só achei. Já estava montado. Alguém já deixou lá pra eu achar, sabe? A Entendi. ciência é assim. Uhum. Sim. Se eu perguntasse onde é que vocês se veem daqui a 10 anos. Onde é que você Daqui se a vê, 10 Pietra, daqui a anos. 10 anos? Meu Deus. Daqui a 10 E logo em anos. seguida, Amanda, onde você se vê daqui a 10 anos? Vixe. Você tá com 19. 19. Fez 19. Fiz Por 19. agora. Isso. E você, Pietra, 16. Pietra, você com 26 anos. Poxa, com 26 anos, eu me vejo passando o conhecimento que eu tenho absorvido para mais pessoas. Eu me vejo fazendo isso da forma que estiver ao meu alcance, sabe? Se escrevendo, se eu já tiver filhos, passando para os meus filhos, ensinando-os no homeschooling, Uhum. passando para os meus amigos. Eu me vejo assim daqui a 26 anos. E obtendo mais conhecimento, porque Uhum. nós somos muito pequenos diante da vastidão que existe, do que tem para se aprender. Amanda, onde é que você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo escrevendo, com certeza escrevendo, e com a minha família. E numa chácara. Eu não sei por quê. Eu sei por quê. Meu pai gosta muito. É, A gente tio aprendeu Fábio a ama. amar. Então, numa roça, numa chácara. Um tema polêmico é assim. A gente falou muito da escola institucionalizada. E se a gente tratasse sobre a igreja? Que não deixa de ser uma instituição, pelo menos definido pela sociologia. A gente apontou alguns erros da escola. E se eu perguntasse para vocês, e seria uma pergunta para testar a questão do nível de maturidade, como vocês enxergam? Vocês apontariam quais seriam os desafios pessoais da Igreja de Cristo enquanto instituição? Porque a Bíblia reprova frontalmente a questão do homeschooling na vida cristã. Como assim? O escritor dos Hebreus ordena congregar, não tem como, a gente tem que ir para a igreja, né? Mas a igreja, enquanto instituição, sempre foi carregada de desafios, né? A igreja de Corinto tinha problemas de rebelião, de perspectivas sexuais e morais. A igreja de Éfeso, divisão entre judeus e gentios, Colossenses, judeus e gentios. Das 7 igrejas da Ásia Menor, 5 delas receberam de Jesus elogios, mas receberam críticas. E aí eu tô falando diante de 2 moças extremamente inteligentes. Quais vocês acham que são os desafios que a igreja tem enquanto instituição? Vocês já pararam para pensar sobre isso? É, Vocês veem algumas coisas na igreja que estariam um pouco diferente desse cristianismo puro e simples que Lewis tratava? já, Com já, certeza. com certeza. E, eu gosto disso, Douglas. Com certeza. Sua ponta maturidade. Douglas, nós não estamos diante de 2 minas normais. Tem dúvida disso, Douglas, ou não? Elas têm convicção. Elas têm convicção. Quais, Pietra? Quais, Amanda? Bem, já que a gente está falando sobre conhecimento e sobre como o estudo aponta para Deus, uma coisa que me incomoda é que, às vezes, e assim, eu digo da minha própria igreja, às vezes eu vejo ideias que banalizam o conhecimento, sabe? Às vezes, alguns mesmos problemas que a gente encontra em escolas, entende? Não, entendo, mas assim, quais? No sentido de que o conhecimento se torna algo secundário. Eu digo, quando a gente estuda a palavra, não se trata só da nossa interpretação, sabe? Aham. Nós temos que entender que existem pessoas que chegaram a conclusões muito importantes sobre a Bíblia antes de nós. Por exemplo, na minha igreja não é costume trazer outros livros. E é claro que a igreja ela deve ser fundamentada na Bíblia, mas eu digo assim, C.S. Lewis, ele tem tanto a nos mostrar, Aham. sabe? Sobre como ser um cristão, como orar, sabe? Sei. E, às vezes,
a igreja não mostra essa parte, essa necessidade do conhecimento também, entende? Você está querendo dizer justamente que a igreja ela não estimula a prática de buscar conhecimento. Às vezes isso é um problema. A gente percebe isso, Douglas, muitas das vezes com os pregadores, né? Eu estava até dizendo que quando você vê, por exemplo, um pregador, que ele abre um texto bíblico, ele lê o texto, ele fecha a Bíblia e ele vai contar como é que era a vida dele lá no Piauí, que de onde eu vim, e ele fica como ele conseguiu chegar aqui, 50 minutos só contando isso, pode de fato dizer que você viu tudo, menos uma pregação. Pregação é exposição da Bíblia. E o mais louco e impressionante disso tudo é que geralmente se ele não lê e estuda, que entra o que a Pietra está dizendo, a Bíblia que ele vai pregar, ele não leu outros livros, mas de jeito nenhum. Sim, Não é? sim. Não é isso, Douglas? Se ele não fez o principal, Se a que a Bíblia, que Bíblia- ele diz que é inspirada por Deus, né? Consequentemente, ele não lê, por que ele vai ler outros livros? não tem sentido. Amanda, e você? Tem algum desafio pessoal que você percebe na igreja enquanto instituição? Eu acredito que tem a ver com o que a Pietra falou. E também o que você tinha falado antes sobre quando abre a caixinha de Deus e depois absorve, e depois fecha a caixinha de Deus e vai voltar a viver a vida. Percebo que tem muito disso, não só pros adultos, pros homens, pros casais, mas também pros jovens, né? Que é o que a gente ouve mais, tem mais contato. Vocês entendem que existem... Igual a Pietra falou, a gente não pode generalizar. Mas vocês acham que Deus é trago na linguagem para os jovens de como deveria ser trago? Eles dão conta de pegar esse mundo louco que é a Bíblia, que não deixa de ser 40 escritores, 3 continentes escritos, 39 livros no Antigo, 27 no Novo. Não é fácil trazer isso para os jovens de hoje. Vocês acham que a igreja está acertando ou não? Existem alguns desafios? O que vocês vê a respeito de jovens enquanto dentro de uma instituição cristã? Eu acho que é complicado falar que eles não são capazes. Uhum. Porque, fisicamente falando, o que nos separa de todos os outros jovens de 17 e 20 anos que vieram antes de nós? Pessoas que, igual a gente tava falando, né? Monges que dedicavam a vida pra escrever, que tinham uma rotina super, né, maluca no estudo. E aí nós que temos a mesma idade, né? Condições biológicas, digamos assim, Uhum. parecidas. Então eu não acho que eles não sejam capazes. Mas, claro, toda a cultura interfere bastante. Eu acho que isso, na verdade, é até bem complicado, porque, assim, talvez não seja tarefa da própria igreja Sim. revelar toda a palavra, sabe? Eu acredito que o papel da igreja é ensinar como a pessoa deve chegar por si só. Porque um cristão, ele tem que ter a noção de responsabilidade, de autonomia. É o relacionamento dele com Deus, e não o relacionamento dele com a igreja, e a igreja ensina a Bíblia e pronto. Não é responsabilidade da igreja isso. Mas Ele não deve terceirizar o relacionamento dele por Exatamente. conta da igreja. Então, eu não falei com Deus essa semana porque eu não fui ao culto. Exatamente. E essa questão da Bíblia tem muito a ver com isso, sobre a autonomia. Porque eu conheço muitos cristãos que não leram a Bíblia inteira. Sabe? Isso se torna uma dependência. Então, não é papel da igreja apresentar a Bíblia e mostrar cada coisinha de uma forma diferente para que a pessoa entenda. Não, ela deve ser estimulada a ter capacidade de A ter fazer isso autonomia pra sozinha. buscar, né? Exatamente. De falar assim, nossa, eu não entendi isso, mas o meu pastor disse que existem pessoas que estudaram isso no passado. Nossa, instrução, para que a pessoa construa a autonomia, sabe? Entendi. Busca pra... Não deixa de ser interessantíssimo, né, Pietra? Porque, por exemplo, eu vejo muito assim, uma galera que é cristã. Aí foi lá, aderiu ao chamado, virou cristão, correspondeu ao chamado de Deus. E aí
Pé por estima, a liderança vai, coloca dentro do carro, leva pra igreja 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. E às vezes, se durante 6 meses, até hoje precisa de alguém estar levando. E acho que entra muito na questão do que a Pietra falou, a questão de buscar autonomia, né? De ler por si só. E aí, chancelando uma vez mais o que a Pietra disse, entra esse problema da questão de cristãos não terem autonomia. Eu me lembro que naquela ânsia pela fé, buscar a Deus, por isso que eu não virei testemunho de Jeová. Na verdade, meu pastor, quando descobriu que eu estava sendo discipulado pelas testemunhas de Jeová, eu já estava 3 meses. Quase. Mas por quê? Eu vou ser bem sincero o que aconteceu. Pela primeira vez eu vou contar. Eu sempre gostei de estudar Bíblia, aquela coisa toda. Bateu um cara na porta de casa com a Bíblia. Ele era branquinho do olho verde. Pensei, Deus mandou um anjo. Cara, todo sábado ele explicava a Bíblia pra mim. E ele ia de madrugada, 7 horas da manhã. Não, ele chegava tipo um sábado à tarde assim, 1h30. Ia, a gente fazia um cafezinho e tal. E eu pensei, cara, vou ficando por aqui, tá muito bacana. Muito bacana. E um dia eu contei pra uma tia minha, que ela ficou mais feliz. Aí ela ficou feliz, não, eu tô estudando a Bíblia com um amigo meu, tal. Porque não, ele é testemunho de Jeová, pronto, só bastou isso. Ela participou da próxima, aí ele deu. Não, aí o que aconteceu daqui pra frente, não precisa dizer. Mas essa questão da autonomia, essa questão da autonomia. Entendeu? Tem que buscar, porque. Tem um vídeo meu que viralizou. Polêmico. Ele foi muito polêmico. Mas ele foi bom em vários aspectos. O que aconteceu? Eu estava dando aula de teologia e de repente, no intervalo ali no meu celular, tinha um áudio do meu pastor. Eu e o Douglas congregamos na Assembleia de Deus no Ministério Fama, lá na Igreja 7. O áudio do meu pastor, a mensagem dizia mais ou menos assim: e aí, guerreiro, tudo bem, paz e tal? Amanhã, o culto de estudo bíblico, você ministra a palavra. Eu estava dando aula de bibliologia. Né? História da Bíblia, introdução bíblica, parará, tal. Eu falei, cara, já estou trabalhando esse tema. Então esse tema eu vou abordar amanhã na igreja. Eu fui. O que aconteceu? Eu simplesmente peguei o microfone, cumprimentei toda a igreja com um bom assembleiano, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, abra a Bíblia no Salmo de número 151. Isso. Qual que é o problema? Que tá todo mundo aqui no estúdio boiando. Pode ser que tenha. Cristãos procurando o Salmo de número 151. Até isso eu ainda tolerava. Mas eu vi pastores procurando o Salmo de número 151. Aí foi o fim. Aí, quando eu vi todo mundo procurando, esperei aquele momento, eu não sabia que a equipe de mídia da minha igreja pegou o vídeo, fez esse corte, me passou o arquivo e eu coloquei desproporcional. Eu coloquei sem intenção nenhuma nas minhas redes sociais. No TikTok deu 5.300.000. Sabe quando a gente fica passando o Reels do Instagram? Eu não suportava ver minha cara mais. Porque assim, esse vídeo foi falado, pastores, pregadores, até o pastor Eliseu também comentou, né? O Douglas tava até acompanhando. Foi lá o pastor Eliseu Rodrigues. Assembleia de Deus do Morumbi, lá no pastor Isaías e tal. Isaías. E aí, beleza. E tem realmente essa pregação no YouTube, inclusive eu sugiro você procurar aí no canal. Mas em contrapartida, o que dói? Teve até pastores que me disseram assim, Stalin, você não pode postar esse vídeo porque você vai expor nossa igreja. E eu falei, essa é a parte que eu paro de postar? Nunca. Resultado, vai assim mesmo. E não é sobre a minha igreja. É sobre a quantidade de cristãos que entra, o que a Pietra disse. Não buscam autonomia. E eu comentei até com você que o que mais foi difícil, porque se você for ver hoje, qual é o livro da Bíblia que é mais lido? Salmos. É um livro muito conhecido. É porque, na verdade... Tem gente que nem tem costume de ler a Bíblia, mas se você for olhar qual livro que ele deixa aberto na Bíblia em casa, Salmo. É porque 23, 91. Não, e assim, Douglas, assim, é um livro muito conhecido. Qual que é a treta? Alguns falaram assim, Stalin, fomos por impulso. Tá, digamos que todo mundo foi por impulso. Mas, cara, pastores não dá. Mas tinha gente demorando a achar. Não, aí entra o que eu ia falar. Cara, o Pietra e a Amanda e Douglas. Mas eu tenho que Tem alguns pregadores... muito demorando a achar. Não, tinha. Tem alguns pregadores, mano, que quando eles pegam assim,
Profetas maiores vai, Jeremias, Ezequiel, Isaías. Daniel. Cara, mas quando o pregador fala assim, abre a Bíblia no livro do profeta Obadias. Obadias, sabia nem que esse cara tava na Bíblia, mano. Ageu, Zacarias. É ali que literalmente a falta de autonomia de conhecimento humilha o cristão. Entendeu? Ou seja, entra muito no questão do que a Pietra falou. E é por isso que eu tenho outra pergunta. Se vocês quisessem viver uma passagem bíblica, eu queria estar lá. Eu queria estar lá. A Pietra falou sobre a astrofísica, o texto lá onde a Bíblia diz que houve realmente aquele dilema científico, né? Do parar de 24 do parar de 24 horas Josué. e tal, a questão lá de Josué. Eu, por exemplo, tenho minha passagem bíblica, Douglas, inclusive, se você quiser falar a sua, mas, cara, eu queria estar na tempestade. Nossa. Eu queria, mano do céu, estar na tempestade devia ser, entendeu? É claro que eu não queria ser Pedro, ou queria, não sei. Mas porque eu tenho a impressão que se fosse eu já caí afundando, assim, entendeu? Mas aí o que acontece? Qual que vocês queriam? Essa pergunta é pra vocês três. Qual é a passagem bíblica que vocês queriam estar lá? Porque talvez, Amanda, você pode olhar e falar assim, cara, eu queria estar lá pra ver Paulo sendo açoitado. Era meu sonho. Meu sonho era ver o apóstolo Paulo sendo açoitado, entendeu? Mas e aí, qual a pergunta pra vocês? Eu vou começar com você, Amanda. Ai, É difícil. é difícil. Se eu falar alguma coisa de Paulo, será que a minha mãe vai ficar? Vai, com certeza vai. Entendeu? Ai, meu Deus. Só tô pensando em Paulo. Qual é das passagens, dos momentos da vida de Paulo que você queria estar? Conversão, Quando ele tá. Quando ele. Ai, meu Deus, a minha mente. É que eu tô pensando aqui que quando na sua pergunta me veio à mente um versículo em que eu vivo muito. qual? Aquele conhecereis a verdade e a verdade vos Uhum. libertará. Então faz assim, pensa, vou perguntar pra esse rapaz aqui. Certo. Douglas, qual é a passagem bíblica que você queria estar lá? Ser testemunha ocular. Sabe, nesse dia eu queria estar. Eu acho que duas passagens que se complementam. Ah, Eu acho que quando Jesus estava sendo crucificado e quando ele foi visto já ressuscitado. entendi. Eu acho que quando ele mostra... Aquela passagem das almas voltando, andando em Não, Jerusalém ali. Quando ele mostra os cravos para Tomé, eu acho que para mim seria Entendi. sensacional. Eu já perguntei isso pra alguém, rapaz, eu queria estar na multiplicação dos pães e dos peixes, ó. Meu sonho. Pra comer. Da gula. Aí você já imagina se o rapaz Mas falou no gosta, anterior. gosta de um lanche ou não. Pietra, qual passagem bíblica você queria viver? Estar lá. Nossa, é muito difícil. Selecione uma. Vixe. Fala, cara, nessa aqui eu queria estar. Olha, a que você falou, com certeza que você falou Qual? Da também. multiplicação do pão e do peixe? Não, Ah, a da tempestade. da tempestade. E É. quando ele mostrou pra Tomé. Quando ele é assunto aos céus também é muito bonito. Mas assim, vocês queriam estar lá ele mostrando pra Tomé, pra jogar na cara de Tomé? Não. Tá vendo aí, ô besta? Assim, eu acho que seria fantástico ver o tanto que Jesus sofreu e depois ver ele totalmente com vida. Ah, entendi. Eu acho que seria... Mas Ah, é uma coisa que, assim, eu imagino que foi muito emocionante e que eu fico, assim, é gostoso de imaginar, sabe? É Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo. boa. Eu fico imaginando todas aquelas pessoas tão diferentes, sabe? Gregos, Entendi. romanos e os judeus, todo mundo lá, de repente, Espírito Santo num não veio à só. terra. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô lembrando de um vídeo que eu vi, que o cara fala assim, cara, salvar Jesus da cruz não vai ter preço, não. O que você tá pensando em fazer? Na hora que for crucificar, ele pegou o capacete dele, ele correu pro meio do palco, mas foi uma capacetada no soldado romano. Cara, não, cristão, depender de mim, hoje não vai ter morte aqui. Mas foi uma capacetada no soldado romano. pensou exatamente assim. Então, você sabe o que é o louco? O louco, Douglas? Cara, o coitado do ator não tava... Não entendeu nada. Não, e o título é assim: salvar Jesus da cruz. Cristo, deixa ele morrer. Enquanto eu estiver aqui, Cristo,
Mas, cara, o cara. É ignorância. Isso é ignorância, Pedro. Entendeu? Nossa, porque, o cara arrumou uma capacetada no saltinho romano. Ou deu dó, cara. E assim, ele foi pego por trás, o cara foi na covardia. O cara virou o capacete com o meu. Não entendeu, não. E tipo assim, ele disse que enquanto ele tivesse vivo, Jesus não morreria, não. Ô, Amanda, e aí? Então, pensei em um, sem ser Paulo. Sem ser Paulo, Amanda. Isso. Eu pensei que seria maravilhoso estar no momento em que Jesus chama os seus discípulos. Tanto quando ele chama Pedro, né, que aí tem a questão do barco, dos peixes, mas quando ele chama Mateus, que ele fala que o olhar dele encantou Mateus, eu fico assim, meu Deus, gente, esse olhar, eu queria ver esse olhar Você que... fala do momento que ele chama Mateus. Isso. Engraçado aquela passagem, né? Jesus só diz assim, Mateus, segue-me. Essa passagem? Aham. Eu fico A Bíblia pensando... diz assim, largou tudo e serviu. Eu fico pensando tudo que o olhar de Jesus, tudo que Jesus mostrou pra Mateus naquele momento. Eu queria poder olhar nos olhos de Jesus Pois naquele é. momento. Cara, andar com ele deve ser assim. Porque assim, imagina só. Imagina, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. É a pergunta que eu vou fazer pra você que tá assistindo. Cara, você imagina, por exemplo, se nós estamos no século I da era cristã. Imagina só que, por exemplo, Pedro chegasse pra você, pra alguns de vocês aqui, e falasse assim: você vai ter 5 minutos com ele. Nossa. Não serão 6, não serão 4. Vamos deixar vocês 5 minutos com ele. Qual pergunta iríamos fazer? Não é? Por exemplo, eu falei o texto da tempestade, cara. Sabe o que é o louco? Que, por exemplo, os evangelhos mostram ele dando ordem a espíritos malignos. O evangelho fala dele ordenando espíritos de enfermidade. Mas, por exemplo, na tempestade, ele levanta as mãos e ele conversa com os elementos da natureza, cara. Ele diz assim, vento, mar, e o verbo tá no imperativo. Aquieta-te. É por isso que quando os apóstolos vêm, a pergunta dos caras foram só. Quem que é esse que até o vento e o mar obedecem? Tem alguma definição para mostrar o que deveria ter sido andado com ele? Porque assim, a gente, por exemplo, a gente tá dormindo, a gente faz parte da caravana da alegria. Que ele era a caravana da alegria. Porque assim, por exemplo, de uma perspectiva pública, ninguém pode parar um velório. Ele parava velório, ressuscitava o morto, dava uma identidade familiar, por exemplo, uma viúva que já tinha perdido o marido e, consequentemente, já havia... Tava perdendo seu filho, ou seja, a história da família ia acabar. Mas ele vai e alguns dizem que os judeus, depois que colocavam uma espécie daquele caixão, quebravam as pernas, né? Cara, ele toca no esquife, que entra aquela briga teológica, se foi no esquife, se foi no corpo, o judeu não poderia tocar no corpo, mas enfim, ele toca e simplesmente... E o mais louco foi um comentário que eu vi do Dr. Hernandes Dias Lopes, que esse aqui, pra trazer no podcast, não é tão difícil, não. Ele comenta que quando Jesus está diante de Lázaro, que essa é uma outra passagem, Petra, que eu queria estar. Ele diz que quando ele estende as mãos, ele fala assim, Lázaro, vem para fora. E o Hernandes leva uma provocação. Qual é a provocação? Por que é que ele disse Lázaro, venha para fora, e ele não só disse assim, venha para fora? Por que que ele delimita, especifica o nome Lázaro? Porque senão todos os mortos ressuscitariam. Diante do poder dele. É o autor da vida conversando justamente com a morte. Cara, o que é que não deveria se andar com ele? Entendeu? É muito fantástico isso aí. É muito fantástico. Vamos para as considerações finais? Bora para as considerações finais? Mas antes da gente entrar nas considerações finais, Amanda, o que tens a falar, pequena moça? O que tem a dizer, a aconselhar? O que você literalmente tem a nos sugerir? Suas palavras de agradecimento? Como foi essa experiência? Olha, eu posso dizer que foi muito bom estar aqui falando sobre tudo isso, sobre homeschool, sobre Cristo, Filosofia, C.S. Lewis, pregação, né? sobre muitas Autonomia, coisas. sorrindo, brincando, falando de meme. Sim, sim, foi muito bom, foi uma honra. E acho que posso dizer por nós duas que nós estamos muito gratas de estar aqui. Com certeza. E aí, Pietra? O mesmo, muita gratidão. Me sinto muito honrada por estar aqui.
ainda mais com a minha querida companheira. É... é, eu fico muito contente de poder falar sobre a educação, sobre a educação cristã, também sobre desmistificar. Nós não somos ETs. É. Nós não somos ETs. Nossa raça existe. Nós somos normais. Então, Uhum. mostrar um pouco do que nós somos, para que nós fazemos. E é isso, né? Douglas, suas considerações finais, Eu queria agradecer, né, por sua vocês palavra ao público. terem vindo, terem estado aqui com a gente. Foi um momento muito bom de conhecimento sobre a vida de vocês. E é isso. Louvar a Deus por essa oportunidade, né? Mais um episódio que a gente tem gravado. É isso. Pessoal, quero uma vez mais agradecer você. Nós queremos, de fato, estar muito, mas muito feliz. Nós estamos muito felizes pela presença da Amanda, pela presença da Pietra. Nós aqui do Pode Levantar estamos muito alegres. Foi uma experiência muito legal para nós. Muito legal mesmo. E é por isso que eu quero pedir para você, dê seu like, comente o que você aprendeu do homeschooling e da educação cristã acima de tudo, né? Todos nós aqui somos cristãos, estamos muito, mas muito alegres. Nós queremos agradecer a todos vocês uma vez mais e, acima de tudo, agradecer você. Muito obrigado por você existir e, uma vez mais, não é pedir demais. Dê seu like, curta, compartilhe. Deus abençoe.